Fala pessoal, hoje é dia de falarmos sobre o movimento de preço de aluguel no mercado de escritórios e quais índices impactam diretamente na subida ou queda desses valores. Fala pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal da Buildings. O assunto de hoje é o comportamento dos preços de aluguéis nas torres de escritórios. E como você, investidor, não existe uma bola mágica para entender o futuro, mas como você pode perceber movimentos e se antecipar, seja subidas ou quedas de preços que podem acontecer naqueles fundos imobiliários que você investe. Antes de mais nada, se esse é seu primeiro contato aqui no YouTube da Buildings, não se esqueça de se inscrever no nosso canal, deixe os seus comentários também porque a gente gosta de responder todos eles e acompanhe os outros conteúdos que nós temos por aqui, analisando o mercado de escritórios, de industriais, fundos imobiliários específicos e por aí vai. Bom, e então entrando propriamente no tema que eu queria abordar com vocês hoje, nós olharemos alguns gráficos históricos para entender esse comportamento de preço e basicamente comparar com outro índice também que é muito analisado historicamente, que é o comportamento da taxa de vacância. Para vocês que já acompanham esse canal há um tempo, vocês já me viram falando em alguns vídeos da relação de taxa de vacância onde o preço de aluguel sobe ou cai, que é por volta de 10%. Essa taxa de vacância de 10% é o que é considerado um mercado equilibrado, ou seja, é onde o poder de barganha na negociação ele não está exclusivamente na mão do proprietário e nem exclusivamente na mão da empresa inquilina. Vamos pensar de uma forma mais macro, como que é definido um preço de aluguel? Como tudo na vida, um preço é definido baseado na oferta e na demanda. Ou seja, quanto mais oferta você tem e pouca demanda, pouca gente interessada naquele produto, mais barato um produto tende a ficar. Se você tem muita demanda, muita gente interessada por aquele tipo de produto e pouca oferta disponível, mais caro esse produto fica. Obviamente, essa relação também existe no mercado de escritórios, voltado tanto para a venda, mas principalmente no nosso tema aqui de hoje, voltado para o mercado de locação. E por que é importante vocês entenderem o movimento dos preços de locação? Porque isso vai influenciar diretamente no dividendo que você vai receber ao final de cada mês, que é aquilo que o fundo imobiliário que você investe vai te pagar. Então entender esse comportamento é importante para você saber a que tipo de risco você está exposto, seja por perfil de ativo, seja por regiões, por cidades que é aquele fundo imobiliário que você investe tem exposição e etc. Então, bom, eu queria aqui, sem mais delongas, trazer um primeiro gráfico que mostra desde 2005 essas duas linhas, que uma é o comportamento da taxa de vacância e a outra é o comportamento do preço médio de aluguel. Então vamos lá, essa linha azul, que passa a maior parte do tempo na parte de baixo do gráfico, é a linha que mostra a evolução da taxa de vacância para edifícios de alto padrão em São Paulo. Quando a gente olha essa linha azul, a gente vê que lá em 2005, nessa nossa série histórica, a taxa de vacância começou em 13,25% e já em 2006 ela reduziu para patamares na casa de 9,15% a 8,3%. E aí logo na sequência a gente já vê um descolamento da linha verde, que é a linha de preço pedido subindo. Ou seja, quando a taxa de vacância que estava acima de 10% venceu essa barreira da casa dos 10% e veio num processo de queda, também consequentemente os preços de aluguel na média começaram a subir. E a gente vê que essa escalada teve variáveis, assim como a taxa de vacância também teve variáveis, mas ela chegou num pico de preço lá em 2012, quando a taxa de vacância também estava numa vala por volta de 2%. Ou seja, quando a gente vê que apenas 2% de todos os edifícios classe A da cidade de São Paulo estavam disponíveis para locação, a gente vê de uma forma muito clara essa relação oferta e demanda, ou seja, no mercado extremamente pouco ofertado e naquele momento muito demandado, fez com que o preço chegasse lá na casa de R$ 150 um metro na média.
E aí quando a gente olha apenas a linha de preço, a gente vê que chegou de 2012 nesse pico de 150 e de lá para cá ele vem num processo de queda até o último período recente aí de 1 ano a 6 meses. Vamos olhar agora o processo que a taxa de vacância passou. A taxa de vacância que subiu de 2012 chegou num pico lá em 2017 de quase 25%. Porém, como o preço ele já vinha caindo, o preço caiu de uma forma onde as empresas começaram a se movimentar e ocupar esses edifícios de padrão A que estavam com preços muito atrativos. Então, quando a taxa de vacância chegou num pico de 25%, ela começou a cair. Por quê? Porque a gente teve uma absorção grande desses espaços por conta, basicamente, entre outros fatores, de preços atrativos. Então o preço continuava nesse processo de queda, mas aí a taxa de vacância começou a cair também por conta dessas absorções que foram acontecendo. Até que por fim de 2019, começo de 2020, essa taxa de vacância estava numa casa de 11%. E aí a gente já vê o preço que estava caindo de uma forma vertiginosa, chegando num movimento de estabilidade e no começo desse ano já apontando para cima. Por quê? Porque a taxa de vacância, a tendência, se não fosse esse último período de crise de saúde que a gente enfrentou, muito provavelmente a taxa de vacância estaria abaixo dos 10% e esse preço já iria iniciar de novo um processo de elevação. Então esse primeiro gráfico mostra de uma forma geral a relação que existe entre preços, pedidos de aluguel e a taxa de vacância. E aí você pode pensar, pô, mas eu como investidor, como que eu posso usar essa informação? Eu vou te dar 2 exemplos aqui. Vamos trazer um outro gráfico agora para nossa conversa, que é esse mesmo gráfico histórico de taxa de vacância versus preços, porém destacando apenas a região da Berrini e da Chucre Zaidan aqui em São Paulo. Por que é interessante a gente analisar esse gráfico? Ele teve um movimento muito parecido com o mercado classe A em geral, ou seja, lá em 2012 ele estava com uma taxa de vacância extremamente baixa, na casa de 1%, 0,5% para os edifícios classe A, que são poucos nessas regiões, algo como 50%, e os preços estavam no seu ápice lá, R$ 125, R$ 126 reais por metro quadrado. Porém, essa região também passou por esse período de crescente de taxa de vacância, os preços caíram, só que nesse histórico mais recente a gente vê novamente a taxa de vacância apontando para cima. Então, analisando tudo isso que a gente falou nesse vídeo, se a taxa de vacância está apontando para cima, muito provavelmente nos próximos trimestres nós teremos um preço pedido de aluguel apontando para baixo. E isso vai influenciar não só nas novas locações que os edifícios farão, como também nas revisionais que eles terão pela frente. Ou seja, nós já temos casos que aconteceram em 2020 de edifícios que praticavam preços nessa região da Berrini e Chucre Zaidan a R$ 115 reais, e por conta das devoluções que as empresas estão fazendo, por conta da taxa de vacância que subiu nessa região, esses prédios começaram a praticar preços na casa de R$ 90 reais o metro quadrado. Ou seja, chegando a revisional, muito provavelmente esses valores serão revisionados para baixo, ao invés de serem revisionados para cima. E para você que não está acostumado com o termo da revisional, ela é um período importante de contrato. Se a gente for pensar num contrato padrão de escritórios, que geralmente ele dura 5 anos, em muitos casos, a partir do 3º ano, você tem uma renegociação de valores que é chamada de revisional, onde tanto o proprietário quanto o inquilino fazem pequenos ajustes para trazer aquele valor para uma melhor realidade de mercado. Então, a depender do cenário, aquela revisional pode ser para cima, puxando o valor, ou ela pode ser para baixo, dependendo do momento que aquele prédio se encontra. E aí, trazendo um outro exemplo de região, a gente separou um outro gráfico, que é o mesmo gráfico, mas falando da região da Faria Lima, da velha Faria Lima e da nova Faria Lima, ou seja, da Faria Lima desde Pinheiros até a parte mais nova dessa região no cruzamento com a Juscelino Kubitschek, que hoje é a região mais demandada de escritórios. Então a gente vê que tanto um exemplo de uma região que está sofrendo com vacância, como é a região da Berrini, essa questão dos 10% de vacância se aplica nas alterações de preço,
E a gente vai ver também aqui agora que numa região tão demandada como é a Faria Lima, essa mesma regra também se aplica. Então quando a gente olha esses números para a região da Faria Lima, a gente começa lá em 2005, quando a taxa de vacância estava na casa de 19%, que era até alta, e aí ela cai para logo cai para um patamar de 7% e permanece baixa durante alguns trimestres. Nesse período o preço estava na casa de 61, 62 reais o metro. É importante dizer que esse valor são os valores nominais cobrados na época, não são valores trazidos, não são preços trazidos a valor presente. Então, enquanto essa taxa de vacância está baixa, nessa casa de 7, 6, 3, 1% a partir de 2006, a gente vê o preço numa forte alta, chegando até na casa de R$ 178 reais por metro quadrado na média em 2012, quando o mercado também possuía taxas de vacância baixa. No começo de 2012, essa taxa de vacância estava em 3,6%. E aí vieram novas entregas que elevaram rapidamente a taxa de vacância para casas de 14%, 20% e 21%. E aí esse preço que chegou no ápice de 178, começou naturalmente a reduzir e ele veio caindo porque a taxa de vacância estava alta, até basicamente 2018, quando a taxa de vacância atingiu a marca de 10,7%. E aí esse preço veio de 178 para 120. Aí o segundo trimestre de 2018, que a taxa de vacância já tinha vencido essa barreira, estava em 9,27%. O preço caiu mais um trimestre na média de 120 para 118. E de lá para cá que a taxa de vacância está baixa, o preço novamente mostra uma alta considerável, ou seja, saiu de 118 para 133, para 143, para 145 e hoje está numa média de R$ 170 reais o metro, com uma taxa de vacância por volta de 5,5% agora no consolidado do terceiro trimestre. Então, fechando esse tema, o que é importante vocês perceberem? Que regiões com uma tendência de alta de vacância comprovadamente terão impacto nos preços de aluguel, nos preços pedidos, ofertados e, obviamente, também naqueles preços transacionados, no que de fato é praticado. Isso quando a gente olha para a cidade inteira e também quando a gente olha para mercados específicos, ou seja, a gente vê, por exemplo, é correto dizer que nesse período haverá queda de preço na região da Faria Lima? Muito provavelmente não, porque a taxa de vacância está controlada. Mesmo com as recentes entregas que tiveram na região, esses edifícios foram absorvidos e a taxa de vacância não tem uma tendência de romper essa casa dos 10%. No lado contrário, quando a gente olha a região da Berrini e da Chokhri Zaidan, que tem uma tendência de elevação na taxa de vacância por conta das devoluções e do novo estoque que vem, é natural dizer que esse preço de aluguel deve cair nos próximos trimestres até que a taxa de vacância volte para patamares próximos a 10% ou menores do que isso. Então acompanhar a taxa de vacância é importante para entender o movimento de preço que os ativos vão sentir, e obviamente isso vai impactar diretamente no teu bolso no final do mês. Também é importante acompanhar o novo estoque, quais são aqueles empreendimentos que serão entregues nos próximos trimestres. A exemplo disso que a gente está falando, a cidade de São Paulo tem algo estimado como 200 mil metros quadrados que serão entregues ainda esse ano, e algo como mais de 100 mil metros estão nessa região da Chokhri Zaidan e da Berrini, ou seja, uma região que já sofre com altas taxas de vacância, vem um incremento de novo estoque que deve elevar ainda mais esse índice, trazendo um impacto maior em preço. Então, para você que tem exposição a essas regiões, é importante ficar ligado. E só para fazer um registro, essas informações que eu estou divulgando aqui de taxas de vacâncias históricas e preços, muitas delas você encontra no Buildings Mobile, que é o nosso aplicativo disponível tanto na Apple Store como na Play Store. Então, se você ainda não tem nosso aplicativo, entra, faz o download e cria uma conta gratuita para ter acesso a essas informações. Então era isso que a gente queria trazer para o vídeo de hoje. Se você gostou desse conteúdo, se você tem alguma dúvida, por favor, deixa nos comentários, deixa o seu like também e se ainda não é inscrito, se inscreva no canal para acompanhar outros conteúdos que virão. Vou ficando por aqui, até o próximo.